Como juntar uma, duas tabelas numa tabela consolidada de forma automática e depois, com tabela dinâmica, fazer um resumo dessas informações. Nesse caso, pessoal, eu tenho uma tabela de entradas e uma tabela de saídas. Porém, você pode usar qualquer planilha que você quiser para juntar essas informações. Para que possamos conectar uma tabela com outra tabela, a primeira coisa que precisamos ter são as tabelas que vamos utilizar, as planilhas do Excel. E aqui nesse caso eu tenho entradas e saídas. E eu vou deixar na descrição do vídeo essa planilha para você fazer o download dela, para você acompanhar o vídeo junto comigo. Agora, o que a gente precisa fazer? Verificar se essa coluna chamada data também é chamada data na outra planilha. Tem que ver se o nome está igual, para evitar qualquer tipo de erro. Mas lembrando, tá, pessoal, não precisa ser as mesmas informações, porque, olha, entrada é uma tabela pequenininha, saídas é uma tabela maior, tem mais colunas aqui. Então não precisa ser o mesmo tamanho, não precisa ter o mesmo número de colunas, não precisa. Mas o que é igual tem que estar com o nome também igual. Data, categoria, descrição. Vamos verificar? Data, origem, entidade, isso daqui não tem lá, mas não tem problema. Mas eu tenho data, categoria e descrição. Beleza. E depois eu tenho conta, forma de pagamento. Aqui eu tenho conta, nome diferente, ó, aqui está escrito canal, e lá está forma de pagamento. Mas não precisa mudar agora, mas depois a gente vai ter que deixar esses dois nomes iguais. Canal é a mesma coluna que forma de pagamento. Depois status e valor. E aqui eu também vou ter documento, né, que não tem lá na outra planilha, tem status e tem valor, beleza. A única coisa que está diferente é, tem algumas colunas a mais e tem coluna que é igual, só que está com nome diferente. Exemplo, canal é forma de pagamento. Pronto, agora que a gente descobriu essas divergências, vamos fazer o seguinte, vou transformar essas duas tabelas que eu tenho, de fato, numa tabela do Excel. Para isso, pessoal, eu vou clicar na primeira célula, clico seguro e arrasto até o final, de modo a selecionar tudo que eu tenho. Aí você clica lá em cima no inserir e então tabela. É muito importante você utilizar essa ferramenta do Excel. Sim, minha tabela tem cabeçalhos e clica no OK. Agora eu já tenho a tabela no Excel e aproveita, clicando aqui em cima no design da tabela, você pode mudar o nome dessa tabela e colocar algo do tipo entradas, enter, para que depois fique mais fácil de você saber que essa primeira tabela é as entradas. Agora vamos lá na segunda aba, saídas, e fazer a mesma coisa. Clica, segura e arrasta e seleciona tudo até o final, até a última linha. E então, inserir, tabela. Minha tabela tem cabeçalhos? Sim, deixa marcado e clica no OK. E não se esqueça, nome da tabela, vamos colocar como saídas, enter. Agora já temos uma tabela de saídas e uma tabela de entradas. E o funcionamento não muda nada, tá, pessoal? Porque sim, você consegue continuar adicionando informações na sua tabela. Dá para usar normalmente. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou abrir o editor do Power Query. Porém, ao invés de eu abrir o editor do Power Query e lá dentro eu ter que importar as tabelas, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em cima, em dados, e já vou direto associar essa tabela de entradas com o Power Query. Dados, e então de tabela intervalo. É essa opção que eu vou escolher. Se você não achar essa opção logo de cara, você pode clicar em obter dados, e então lá no final você vem em de outras fontes e escolhe a opção de tabela intervalo. Porque automaticamente, dessa forma, o Power Query vai pegar aquela tabela que você selecionou, no caso entradas, e carregar aqui para dentro dele. Inclusive, ali na esquerda já conseguimos ver que as entradas foram carregadas. O que eu preciso fazer agora? Pegar as saídas e colocar aqui dentro também. Então, não é para você clicar no botão, calma. Clica na setinha para baixo. Fechar e carregar. E então, fechar e carregar para. Simples assim. Eu vou simplesmente, pessoal, colocar como apenas criar conexão e então clicar no OK. Por quê? Porque assim eu vou conseguir fechar o Power Query sem mexer em nada da minha estrutura aqui do Excel. Agora eu volto aqui no saídas e vou fazer o mesmo processo. Dados, obter dados de outras fontes, de tabela intervalo. E dessa forma, mais uma vez, o Power Query vai abrir e agora já tenho duas informações. As duas únicas que eu preciso. Entradas e saídas. Agora, o que eu vou fazer? Eu posso fazer qualquer tipo de edição que eu quiser. Exemplo, lembra que o nome da coluna saídas estava diferente do nome da coluna em entradas? Pois é, agora a gente consegue ajustar essas coisas. Além disso, eu consigo deletar colunas que eu não vou utilizar. Exemplo, nas entradas eu tenho data, categoria, descrição, não é importante para mim. Então o que eu vou fazer? Eu clico nessa coluna, botão direito do mouse e então remover coluna. O legal é que toda etapa que eu aplicar aqui
vai sendo salva aqui na direita. Eu consigo ver as etapas aplicadas, ó, inclusive a coluna que eu acabei de remover. Conta, eu acho que eu vou deixar aqui, forma de pagamento também, status, também vou deixar e valor. Então veja que eu fiquei com poucas informações. Data, categoria, conta, forma de pagamento, status e valor. Agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui na saída e vou fazer as mesmas edições. Origem não tem lá nas entradas. Então eu clico, botão direito, remover. Entidade não tem, clico, remover. Subcategoria, removo também porque não tem. Descrição também removo. Centro de resultado, removo. Conta, vamos verificar? Isso, conta tem. Então beleza. E agora canal, que na verdade é forma de pagamento. Eu preciso alterar o nome dessa coluna. Como é que eu faço? Eu posso também clicar com o botão direito e então eu venho em renomear, que está aqui para baixo. Vou colocar como forma pagamento. Enter. Documento. Não estou utilizando. Botão direito, remover, status e valor. É isso aí. Agora, inclusive, se eu mudar entre entradas e saídas, dá para ver que as colunas ficaram exatamente iguais. Tem as mesmas colunas. E não se preocupe, tá, pessoal? Porque você removendo as colunas aqui, não vai estragar o seu arquivo de Excel. Essas edições ficam salvas apenas no Power Query. E isso tem o intuito e o objetivo de te ajudar no resultado final com tabela dinâmica. Não vai alterar a tabela que você tem em si. Você sim pode continuar utilizando a sua tabela normalmente para registrar as entradas e saídas de dinheiro. Agora o que eu vou fazer? Eu preciso criar aqui uma terceira conexão que vai juntar entradas e saídas numa tabela só. Simples assim. Para isso, pessoal, é bem fácil. Eu venho aqui, página inicial no Power Query, e lá na direita eu vou em acrescentar consultas, setinha para baixo, acrescentar consultas como novas. E então ele vai abrir uma janela nova para mim. Por questões de facilidade, para ficar mais fácil visualmente, eu sempre gosto de escolher a opção 3 ou mais tabelas. Aqui na tabela da direita já vemos que a saída já está adicionada. Então agora eu vou pegar a tabela disponível entrada, adicionar, e agora eu tenho tanto saídas quanto entradas já adicionadas. Aí eu vou clicar no OK. O Power Query ele vai agrupar entradas junto com saídas dentro dessa tabelinha nova. Agora eu posso inclusive renomear essa tabela. Botão direito, renomear, e vou chamá-la de todas as transações. Enter. Nessa tabela nova é o que eu vou utilizar para fazer a minha tabela dinâmica, fazer as análises e tudo mais. Porque aqui, pessoal, já temos todas as informações. Ah, esqueci de um detalhe que seria muito importante fazer. Mas não tem problema, porque quando você esquece, é só voltar e fazer, simples assim. Aqui nas todas as transações, olha o que aconteceu. Data, categoria, conta, forma de pagamento, status e valor. Aqui sim já está as duas informações, tanto de entrada quanto de saída. Mas eu não consigo saber o que é entrada e o que é saída. Por quê? Porque não tem nada me informando sobre isso. De qualquer forma, sim, já foi uma informação colocada embaixo da outra. Mas só para ficar mais fácil de eu saber o que é entrada e o que é saída, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui na entrada e vou adicionar uma coluna nova que vai me dizer que isso é uma entrada. Então eu venho em adicionar coluna, coluna personalizada, e nessa janelinha nova que o Power Query vai abrir, eu vou chamar essa coluna aqui de tipo. E aqui embaixo na fórmula eu vou simplesmente fazer, abre aspas, entrada, fecho aspas e dou OK. O Power Query vai criar para mim uma coluna nova chamada entrada. Simples assim. Agora eu sei que tudo que está aqui é uma entrada. Vou fazer a mesma coisa na saída. Clico nela, venho em adicionar coluna, coluna personalizada, e então o nome dessa coluna vai ser igual à coluna que acabamos de fazer, tipo, e na fórmula, abre aspas, vou escrever saída. Fecho aspas, dou aqui um OK e pronto. Agora eu sei que eu tenho uma coluna com saída e uma coluna com entrada. E isso vai me ajudar a saber qual é a planilha de entrada e qual é a planilha de saída dentro lá do agrupamento, né, das duas. E além disso, se você quiser, você pode colocar as saídas com valores negativos. Talvez isso possa te ajudar a ter um saldo final ou algo do tipo. Dá para fazer, tá bom? Então, nesse caso, eu vou selecionar, pessoal, toda a coluna do valor e venho aqui, ó, adicionar coluna, padrão, e vou em multiplicar. Basicamente, eu vou pegar todos os valores da saída e vou colocar um sinalzinho de menos na frente, para indicar que isso é um valor negativo, porque saiu dinheiro da minha conta, é uma despesa. Então aqui no valor eu vou colocar -1, e então OK. Só que o Power Query vai acabar adicionando uma coluna nova, multiplicação. Aí o que eu faço? Eu posso pegar o valor que eu já tinha, que é o original, botão direito, remover.
E essa coluna nova, botão direito, renomear, vou chamá-la de valor. Enter. Então veja que eu substituí o valor antigo por um valor novo, que a única coisa que muda é o sinalzinho. Ao invés de positivo, agora é negativo. Quando eu venho em todas as transações, eu consigo ver que tudo isso que eu fiz foi adicionado automaticamente. Então já tenho uma coluna tipo chamada saída, onde eu tenho saída, e o valor já fica negativo automaticamente. Porém, onde eu tenho entrada, o valor fica positivo e também tenho aqui o tipo entrada aparecendo. Bom, finalizamos tudo que a gente precisava fazer. Agora é só usar a tabela dinâmica normalmente. Então, vou clicar aqui na página inicial, fechar e carregar, clica na setinha para baixo, e então fechar e carregar para. O Power Query vai abrir para você essa janela de importar dados e, nesse caso, vou usar uma tabela e vou deixar marcado na nova planilha e clicar no OK. O Power Query vai criar para mim várias abas aqui no rodapé. Essas abas são referentes às planilhas que criamos lá dentro do editor do Power Query. Porém, não precisamos usar todas as abas que temos aqui. Só aquela aba consolidada, lembra aquela tabela que a gente juntou tanto entrada quanto saída? Pois é, só ela que a gente precisa usar. Aqui ele criou 3 abas. Essa saída eu posso remover, que eu não vou utilizar. Sim, quero excluir. E essa daqui também eu vou clicar com o botão direito excluir. E vou ficar só com a tabela consolidada de fato, ó, onde ele juntou as informações. Vou fechar essa janela aqui e vamos fazer um teste. Ó. Então aqui eu tenho várias saídas com valor negativo e lá no final provavelmente já vai aparecer as entradas também, ó, com valor positivo. Certinho, já está funcionando. Será que se eu adicionar uma saída nova, o Excel automaticamente vai atualizar para mim nessa tabela? Sim, ele vai, tá bom? Então a gente vai testar isso. Só que antes da gente testar, já vamos fazer a tabela dinâmica logo de cara. Eu vou inserir aqui, pessoal, clicando nessa minha tabela consolidada, inserir uma tabela dinâmica. E então, simplesmente clicar no OK. Nessa nova aba que o Excel abriu para mim, eu já consigo ver ó, a minha tabela dinâmica aqui na esquerda e as informações aqui na direita. E agora eu já posso fazer o resumo que eu quiser. Exemplo, vou pegar a data, pego o seguro e arrasto e solto dentro das linhas. Assim eu consigo ver mês a mês que eu tenho dentro daquela tabela. Janeiro, fevereiro, março e assim vai. Eu queria ver o que entrou e o que saiu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tipo, pego o seguro e coloco nas colunas. Agora eu já consigo ver, ó, entrada, saída e os meses. E o que eu queria ver como valor para mostrar popular aqui essa minha tabela? Eu queria ver o valor mesmo. Então, vou pegar o valor, clico seguro e solto dentro dos valores. Assim eu consigo ver quanto que entrou e saiu mês a mês, além de poder ter o saldo final, que é esse total geral. E o interessante, olha, é que se eu clicar nessa tabela, eu consigo, inclusive, inserir um gráfico de colunas, por exemplo, que consegue me mostrar o comparativo do que entra e o que sai mês a mês. Eu também poderia fazer outras análises, por categoria, etc, etc. Eu vou até fazer para te mostrar como é que fica. Então, deixa eu voltar aqui na minha tabela consolidada, vou inserir uma tabela dinâmica, mas agora eu vou clicar planilha existente. Por quê? Vou colocar do lado da outra tabela dinâmica. Setinha para cima, venho, planilha 1, clico aqui do lado, setinha para baixo, ok? Digamos que nessa tabela dinâmica nova, eu gostaria de ver a categoria. Então, posso pegar a categoria, segurar e arrastar dentro das linhas. E vou pegar o valor, pego o seguro e solto nos valores. Como eu peguei só o valor e não fiz a descrição do que é entrada e do que é saída, o Excel já vai me mostrar o saldo. Porque você lembra que tem coisa que é positiva e tem coisa que é negativa? Pois é, então o Excel ele já está contabilizando tudo isso aqui. Ó. Eu consigo ver agora cada categoria e o saldo para cada categoria. Ah, mas e se eu quiser mudar a categoria para outra coisa? Vamos lá, clica na categoria, remover. Vou pegar agora, pessoal, forma de pagamento. Clico seguro e solto dentro das linhas. Consigo ver então, ó, tudo que entra e tudo que sai para cada forma de pagamento. Poderia até mudar mais um pouquinho, pegar, exemplo, o tipo, pego o seguro e solto nas colunas. Assim eu sei o que entra e o que sai por cada forma de pagamento. Tem um comparativo bem legal que podemos utilizar aqui nesse caso. E lembra que eu falei que, será que quando você adicionar uma informação nova, seja em entradas ou em saídas, a tabela vai atualizar automaticamente para você? Vamos fazer esse teste. Eu estou aqui então em saídas e para fazer um lançamento novo é só clicar na próxima linha vazia e inserir as informações normalmente. Exemplo, 1/6/2027, Enter. Então já tem uma data nova. Vou colocar aqui que foi um gasto pessoal. Não vou colocar categoria, nem subcategoria. Vou colocar canal, que na verdade é a forma de pagamento, como sendo uma forma de pagamento nova. Então vou escrever nova 123. E o valor, pessoal,
É um valor negativo, né? Porque é uma saída, então vou colocar algo como 999,99 centavos. Enter. Agora, se eu voltar aqui nessa tabela verde, será que eu já consigo ver esse valor? E na minha tabela dinâmica, será que já aparece? Não, não aparece ainda. Clica aqui em cima, em dados, e então atualizar tudo, atualizar tudo. 3, 2, 1, vamos ver? Automaticamente, podemos ver aqui. Agora temos uma nova linha na tabela dinâmica, já adicionando o novo mês e o novo valor, e também a nova categoria que eu adicionei. E aqui em todas as transações, que é a planilha consolidada, será que já aparece aquele valor novo? Vamos fazer um teste aqui, ó. Como é a última informação, provavelmente ele está no finalzinho de saídas. Então lá na última linha, aqui está a informação nova que eu digitei, inclusive com as alterações que fizemos no Power Query. Como exemplo, o número negativo, ao invés de mostrar um número positivo. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante de como consolidar duas tabelas diferentes no Excel com o auxílio do Power Query. E depois, com tabela dinâmica, fazer o resumo dessas informações. Obrigado e até amanhã. Todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.